Fone, aí eu fui colocar. Ó, então você vai tirar a cabeça do camarão, tá vendo? Você tirou a cabeça, pessoal, ele tem essas perninhas aqui. Você tira as perninhas também, tá? Tira as perninhas, tá vendo? Do camarão. E aí, pessoal, ele vem com essa casca, né? Você vai pegar aqui, ó, e vai tirar essa casca e vai deixar, pessoal, o restante da casquinha aqui no rabo para poder te dar firmeza, né? Para o camarão ficar, ó, na hora que você for encapar ele direitinho. Então, ó, tá vendo? O corpo todo sem a casca, tá vendo? Bom, pessoal, ele tem, ó, o camarão, ele tem aqui, ó, o intestinozinho dele. Ó, o intestinozinho do camarão, você vê que vem com essa linha aqui, ó. Tá vendo? Como se fosse o quê? A sujeirinha, né? Do camarão. Aí você vai pegar aqui, ó. É bem fácil, tá vendo? Ó, você vai pegar aqui, ó. Com a pontinha mesmo da faca, ó. Você consegue tirar, tá vendo? Só que ele vem, pessoal, inteiro, né? Quando você tira, às vezes vem essa sujeirinha inteira. Porque, ó, é uma sujeirinha, né, pessoal? Tá vendo? E tem, ó. E você consegue tirar ela todinha. Aí o camarão, ó, ele fica limpinho, tá vendo? Aí ele fica limpinho, ó. Não tô, deixa eu botar na câmera certinho. Aqui, ó, ele fica, tá vendo? Todo limpinho. Aí, pessoal, ó, eu tenho aqui um palito, tá vendo? Então eu vou colocar aqui ó, um palito para vocês verem, ó. Você pega aqui um palito, tá vendo? E vai enfiando no corpinho do camarão. Você já viu que ele ficou todo reto? Então isso, pessoal, o seu camarão ele fica maior, tá vendo? E quando você vai cozinhar ele, ele não encolhe, tá? Então é mais fácil para você tá encapando aqui com a massa. Então, depois de você fazer ele, aí você pega, depois que o camarão tiver, né, cozidinho direitinho, temperado, você vai, ó, pegar a massa, vai abrir e vai encapar aqui, ó. Tá vendo? Depois você puxa o palito. Bom, minha gente, os camarões, né? Eles já foram, né, pessoal, tratadinho. Aí você lava ele com um limãozinho, né? Deixa, escorre, tá bom? E aí depois você tempera ele. Então, assim, né? Eu vou colocar, pessoal, agora o alho, né? Vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Esse pouquinho aqui de alho, né? Meia colherzinha, né? De alho. Aí eu vou colocar esses temperinhos prontos, tá vendo? Esses temperinhos prontos, eu gosto muito de usar esses temperos. Eu vou colocar 2 pacotinhos, né? Que vai dar 30 gramas. E cada pacotinho desse é 15 graminhas. Aí você coloca ao seu gosto o tempero, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de salsa, né? Ó, tá vendo? Tudo, pessoal, para dar, né? Um gostinho, um sabor, né? Bem saboroso ao seu camarão. E eu vou colocar também, ó, um pouquinho assim, tá vendo? De quinó. Aí eu vou colocar também, ó, um pouquinho de corante, tá vendo? Aí vou misturar, pessoal, mistura ele direitinho aqui, ó. Mistura direitinho o camarão, tá? Isso aqui é para ele pegar sabor. Então eu não vou levar logo essa mistura pro fogo, porque se eu levar,
ele não vai dar gosto. Então, eu vou deixar ele aqui, pessoal, 1 hora, entendeu? 2 horas aqui, macerando, né? Que aí vai pegar o tempero. Aí depois eu vou rechear, pessoal, com cebola, tá? Então, você coloca ali o óleo, recheia a sua cebola, e aí você coloca o camarão, e aí depois dele, né? E não deixa, pessoal, ele não pode ficar muito tempo ali, né? Porque senão ele pode emborrachar, tá bom? Então, quando ele começar a ficar rosa. Bom, minhas bênçãos, eu coloquei aqui, ó, para rechear a cebola com alho, tá bom? Eu vou deixar, pessoal, melhor, né, para vocês a receita direitinho aí na descrição do vídeo, tá bom? Aí, ó, eu tô aqui, ó, com camarão. Eu coloquei também, pessoal, esses temperinhos, né, caseiros que a gente... Perdão, pessoal. A tema aqui da panela. Então, eu coloquei esse temperinho caseiro, tá vendo? Eu tinha esquecido, aí eu coloquei aqui. Então, agora, ó, você vai colocar o seu camarão, tá vendo? Coloca aí o camarão, tá? E aí vai misturar, você mistura aí direitinho, tá bom? E aí você não vai deixar muito tempo, porque ele não pode, pessoal, cozinhar demais, porque aí termina ficando aquele camarão duro, emborrachado, tá bom? Olha, gente, tá vendo? Agora, ó, o camarão já tá todo rosinha, tá vendo? Ó, então, ó, ele já cozinhou, tá? Questão assim, né, de 2 minutinhos, porque o camarão, ele não pode ficar muito tempo, porque se ficar muito tempo, você termina perdendo aí o camarão e fica emborrachado. Olha só, pessoal, que cheirinho, uma delícia, tá vendo? Então, pessoal, essa polpinha aí grossa, tá vendo? Eu vou usar para colocar na massa do camarão, né? Aí eu vou agora fazer o seguinte, eu vou pegar esse camarão, deixa eu mostrar para vocês, ó. Ó, minhas bênçãos, eu vou pegar assim, ó, e vou colocar aqui, ó, tá vendo? Ó, aí vou colocar aqui assim, tá vendo? E aí vou aproveitar, então eu vou desligar agora o fogo, porque já tá bom já o camarão. E aí eu vou colocar eles todos pra lá, pra ele dar aquela escorridinha, né, direitinha, ó, tá vendo? E aí pronto. E eu também, pessoal, não quero que encolha muito esse camarão, porque eu terminei não colocando, né, os palitos, mas aí vai dar pra fazer. E eu vou mostrando pra vocês aqui, tá bom? Bom, minha gente, aí agora eu vou fazer a massa, tá? Então eu coloquei aqui o alho, né, pra ele, né, fritar um pouquinho, tá? Eu coloco, porque assim, essa receita, pessoal, que eu tô fazendo é 500 gramas de camarão, tá bom? Então não tem muito camarão. Aí, ó, né, dá aquela recheadinha aí no camarão, no alho. Aí agora, eu vou colocar aqui, ó, pessoal, cebola, tá? Então, meia xicradinha de cebola, tá bom? E aí você vai colocar, pessoal, o recheio da sua massa ao seu gosto, tá? Você não vai colocar do meu gosto não, tá bom? Se você não gostar, você vai fazer como você faz. Aí agora aqui eu vou deixar, né? Dar aquela recheada aqui na cebola, que é pra gente colocar no restante dos ingredientes. Aí agora, pessoal, que ferveu, tá vendo? Ou que recheou bem a cebola, eu vou colocar aqui a água. Pronto. Eu tô fazendo, pessoal, aqui na panela, né? Eu comprei, pessoal, uma mexedora. Nela eu faço tanto doce quanto massa de salgado e de doce, né? De doce ainda não fiz aqui no canal, vou fazer pra vocês, tá bom? E aí, como é pouco, né? Eu tô usando aqui a panela mesmo. Aí, ó, aqui, pessoal, a polpinha do recheio, né? Do camarão que ficou, ó, eu vou colocar aqui, tá? Aqui já vai, pessoal, temperar bastante, tá vendo? Ó, já deu também uma cor. Aí eu vou pegar aqui, pessoal, ó, o óleo. Vou colocar o óleo. Vou colocar meia colherzinha, pessoal, de salsa na massa.
Misturar aqui, pessoal, para ferver. Como, pessoal, ele não tá muito salgado aqui, essa calda aqui, né? Então, você vai colocar aqui ou uma colher de caldo quinó, né? Uma colher de caldo quinó, pode ser também o de legumes, que é muito bom. Ou você vai colocar dois sachês, né? Desses temperinhos pronto, tá bom? Eu vou colocar esse aqui, que é o que eu tenho, tá bom? Mas podia ser o de legumes, podia ser... você podia colocar aqui o sabor mesmo do camarão também, tá bom? Então, como eu sei que não vai salgar a massa, eu vou estar colocando, né? Mas na descrição do vídeo, eu vou, pessoal, colocar tudo direitinho, tá bom? Se você não gosta de usar isso aqui, você vai colocar o quinó mesmo, tá certo? Ó, eu vou dar agora uma provadinha aqui pra ver, né? Se tá ótimo aqui de sal. Pronto, pessoal, então ele tá bom de sal. Se você ver, pessoal, que sua receita não ficou boa aqui o sal, você pode colocar um pouquinho do quinó em pó, tá certo? Por isso sempre é bom você provar a sua calda, a caldazinha, né, que você vai fazer a massa, antes de, né, tá colocando aqui as coisas e terminar salgando e ficar ruim, né, pra gente terminar a receita. Pronto, minhas bebês, então, ó, já ferveu. Lembrando que vocês só podem, pessoal, colocar a farinha para salgados fritos quando a água estiver assim, ó, fervendo, tá bom? Não a farinha que eu tô falando, né, de salgados fritos, a farinha de trigo, tá bom? Para você fazer salgados fritos. Aí, ó, eu tenho aqui, ó, 4 xícaras de farinha. Lembrando, pessoal, que para 4 xícaras de farinha de trigo, você vai colocar 4 xícaras de água. Porque aqui eu estou fazendo menos massa. Mas eu vou colocar para vocês, tá bom, pessoal? A receita certinho para 1 quilo, né? Tudo direitinho para você fazer os seus camarões, tá certo? Pronto, colocamos a farinha toda. E vamos misturar aqui, ó. E aí ela vai começar a dar o ponto, porque... Deixa eu abaixar um pouquinho o fogo. Pronto, e aí agora ela vai dar o ponto, né? O ponto, pessoal, é quando a farinha, né? O branco da farinha some, né? Você consegue dissolver tudo direitinho. E aí ela já dá aquela saltada aí da panela, então a sua massa está boa, né? Ela já cozinha, é assim que você coloca a farinha na água, porque a água está fervendo bastante, né? Então isso aí já cozinha logo a sua massa, tá? Ó, você vai, ó, misturando, tá vendo? Até você ver que a sua massa tá boa para você tá abrindo ela ali na bancada. Aí, ó, pessoal, a gente mistura assim, ó, direitinho, tá vendo? A massa, ela começa a soltar da panela, ó, ela começa a soltar. Ó, pessoal, tá uma massa muito bonita, tá vendo? Uma massa perfeita para você fazer o seu salgado. Pronto. Aí agora a massa ela tá boa, tá vendo? Ela já tá soltando toda da panela, ó. Então a massa já tá boa para trabalhar. Pronto, minhas bênçãos, vamos colocar a nossa massa aqui, ó, na bancada. Eu coloquei um pouquinho de óleo. E aí a gente vai abrir ela aqui, né? Pronto. Ó, pessoal, a gente vai agora, ó, abrir essa massa. Ó, vamos abrir ela aqui direitinho. E é para ela, pessoal, esfriar. Aí assim, né, pessoal? Eu não deixo ela esfriar totalmente, tá? Daqui a pouco eu vou pegar ela aqui e vou sovar. E depois, pessoal, eu vou deixar ela cobertinha, tá bom? Que é para eu trabalhar. Depois que você sovar ela, vai deixar ela esfriar um pouquinho. Depois que você sovar essa massa, aí você vai cobrir ela
Vou colocar um pano, deixar ela na vasilha com um pano, que é para ela não ressecar, tá bom? Bom, minhas crianças, já está aqui, ó, o camarão, tá vendo? Ele já tá aqui bonitinho, ó, que maravilha. Aqui, ó, pessoal, ó, com um palitinho, você vê que ele não encolhe, né? Fica bem compridinho. Agora, pessoal, tem a outra forma, que eu esqueci de falar com vocês, que a gente pega essa partezinha aqui, ó, a barrigazinha, do camarão, tá vendo? A gente dá uns 3 cortes. E aí não precisa colocar o palito e ele não vai encolher, tá bom? Depois que tratar, tirar, né? Ficar assim como tá aqui, é só dar uns 3 cortezinhos, ó. E aí vai ficar ótimo pra... Ele aí não vai encolher, tá bom? Então eu terminei não fazendo isso para mostrar para vocês. Mas aí quando vocês fizerem é só fazer assim, tá bom? Dá uns 3 cortezinhos aqui assim, outro aqui no meio, outro aqui assim, ó, na pontinha. Pronto, tá bom? Antes do rabo, né? Antes desse rabinho aqui. Bom, meus vezes, aqui eu tô com a massa, tá, pessoal? Minha mão, ela tá higienizada. Eu tô com a massa aqui, ó. A massa que a gente vai trabalhar. Tá vendo? Deixei ela coberta, tá? Tá uma massa muito boa, ó. Maravilhosa para trabalhar, tá vendo? Pra gente fazer os nossos camarão encapotado. E aqui, pessoal, eu vou colocar pra cá. Bom, para o nosso empanamento, pessoal, com camarão, eu vou usar, pessoal, essa farinha panko. Olha só. Vou usar a farinha panko, tá vendo? Uma farinha bem laranjinha, tá bom? Ó, bem amarelinha assim, né? Aquele amarelo bem forte, gema. Tá vendo? Então, eu vou usar a farinha panko, né? E vou usar, pessoal, aqui eu tenho no liquidificador, ó. Eu tenho aqui no liquidificador, pessoal, 1,5 litro de água. Nesse 1,5 litro de água, eu bati no liquidificador, pessoal. Coloquei, pessoal, meia colher cheia, né? De CMC, tá bom? Então, eu coloquei porque, pessoal, vai aderir melhor aqui a farinha, né? Porque a farinha panko, ela é meio complicada, né? De estar empanando o salgado, né? Então, a gente tem que estar colocando uma liga melhor, né? Para estar fazendo isso. Essa liga aqui também, pessoal, ela vai servir para empanar salgado normal, né? Adere direitinho aí a farinha, né, de rosca. Aí eu vou colocar aqui, ó. E na hora a gente vai... Ela, pessoal, ó, se vocês quiserem fazer aí em casa para vocês testar, ela fica assim, pessoal, parecendo uma gominha, né? Uma goma bem clarinha, entendeu? Então, fica assim, meia gosmenta. A verdade é essa, fica assim, meia gosmenta essa calda, tem 1,5 litro, né? De água com o CMC e a gente bate no liquidificador, tá bom? Coloca o CMC dentro, bate bem direitinho e aí a gente vai empanar aí os salgados, tá bom? Também, pessoal, o salgado fica crocantezinho com ela, tá bom? Então é muito boa. Eu já fiz, pessoal, o teste, por isso que eu tô falando, tá? Mas eu vou ver se eu vou aderir a ela ou não, né? Se eu vou continuar com aquela que eu passei aí no canal para vocês. Que é muito boa, que é farinha de trigo, maisena, né? E farinha de trigo, maisena e a farinha de trigo, a maisena e o vinagre, tá bom? Bom, então vamos começar, pessoal, a abrir a nossa massa. Ó, pessoal, deixa eu falar para vocês. Ó, vocês podem também estar fazendo o seguinte. Pode abrir a massa toda aqui mesmo na mesa, né? Você vai abrir a massa direitinho, você vai pegar um círculozinho e vai fazer, ó, círculozinhos assim, ó. Um exemplo, né, que eu tô dando para vocês. Ó, vai fazer círculos, né? Tá vendo como tá aqui? E aí você vai conseguir, vai ser mais rápido, entendeu? Pra gente estar fazendo esse processo. Então, você vai pegar aqui, ó, o camarão, tá vendo? E você vai encapar ele, pessoal, aqui, ó. Por isso que eu tinha falado com vocês, né? Sobre o palito, eu não tiro antes, né?
fica, pessoal, o rabinho para fora. Então, você vai fazer assim, ó. Tá vendo? E você vem subindo a massa, ó. Você vem subindo, pessoal, a massa. Tá vendo? Ó. Aperta aqui direitinho, vem subindo a massa. Aí você dá uma apertadinha, ó. Tá vendo? Ó. Eu gosto, pessoal, de... ó, tem essa partezinha aqui, ó, pessoal, eu terminei, né? Ó, essa partezinha aqui, ó, é uma parte que tem, tá vendo? Mas, pessoal, ela não interfere nada não, porque geralmente a pessoa lá não come o rabinho, tá bom? Então você vai, ó, pegar, tá vendo? Fazer assim, tá vendo? Ó, o rabinho tem que ficar para fora, né? O rabinho tem que ficar para fora. Aí tem aqui, ó, o palitinho, ó, você puxa o palitinho, tá vendo? Ó, ele sai. E aí é só você fechar o seu camarãozinho, né? Que é para na hora que você for empanar, não ficar com água dentro da sua massa. E aí ele vira, pessoal, esse camarão capotado, pessoal, que é uma delícia. Eu vou fazer outro aqui, ó. Agora sem, né? É, sem o palito. Aí eu pego aqui, ó. Tá vendo? Encapo aqui. Aí venho aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tiro a massa, né? Que ficar sobrando. Tá vendo? Ele vai ficar mais bugidinho, mais bujudo, né? E você vê que ele fica, né, no formato mesmo, né? Daquele camarão que as pessoas fazem, tá vendo? Né? Como se fosse um cajuzinho assim, né? Tá vendo, minhas bens? Olha, olha que diferença. Mas aí, pessoal, a diferença é essa. Então, se você deixar, ou você vai cortar, ou você vai, mas eu quis mostrar para vocês os dois tamanhos, tá vendo? E aí ele fica, né, parecendo que é maior, tá vendo? Então, eles ficam bem bonitinhos. Então, eu vou, pessoal, agora empanar, cobrir tudinho com essa massa, tá bom? E daqui a pouco eu volto a mostrar para vocês para a gente fazer o empanamento desse salgado. Olha só, pessoal. Aí agora eu tô mostrando para vocês aí depois, né? De passado ali no, nessa ligazinha com CMC. Fica lindo, pessoal. Olha só, perfeito. Fica bem grudadinho aí a farinha panko, né? O nosso camarão encapotado. Olha só. Fica muito bom, pessoal. Muito lindo mesmo. Eu vou aderir, pessoal, porque a farinha panko ela é muito difícil de estar grudando, né? Então, eu achei ótimo, entendeu? Para a gente estar fazendo esse processo. Também pode usar na farinha normal, né? Na farinha de rosca normal também pode estar usando, entendeu? Porque essa aí é uma liga caseira só com o CMC, entendeu? E como a liga caseira, ou como o CMC, pessoal, ele deixa o salgadinho, quando você usa, porque o CMC a gente usa para colocar, pessoal, na pasta americana, né? Então ela fica bem durinha depois que a gente usa. O que a gente coloca ali na pasta, né? Endurece bastante. Então ajuda ao salgado ficar crocante também, entendeu? É uma liga que ela fica, aquela liga bem, né? Gosmentazinha, entendeu? Mas é muito boa essa dica, porque o salgado ele gruda, né? Aí eu tô empanando aí, ó, pra vocês verem, tá vendo? Faz assim, ó, pessoal, tá vendo? Várias vezes, que é pra grudar direitinho aí. Ou melhor, pra ficar bem molhadinho, né? O salgado, escorre. E aí depois você vem e coloca aí na farinha panko, né? Aí escorre direitinho, ó. E você vê que seu salgado vai ficar bem... a farinha vai ficar bem grudadinha aí no salgado. E ainda por cima vai deixar o salgado bem mais crocantezinho, entendeu? É, vocês sabem que eu uso a outra liga caseira, né? Que eu já fiz aqui no canal, né? Mas essa também, pessoal, é uma boa dica, né? Ela gasta menos também, né? Porque o CMC, ele dura bastante, porque é só um pouquinho que a gente bota. Para 1,5 litro de água, vocês viram que eu usei, eu falei meia colher, né?
cheia, né? De sopa, meia colher, a colher tem que estar cheinha. E se for para 3 litros de água, você vai colocar uma colher cheia, entendeu? Vai colocar uma colher de sopa, então vai durar, né? E você mexer esse potinho, ele não é tão caro. Então, minhas bem, eu vou empanar aí tudo direitinho, olha só, fica lindo, bem, né, grudadinho. Eu amei, porque fica perfeito. E quando a gente frita também não solta, né? Ali na fritura não. Entendeu? Ele fica ali do mesmo jeito. Então por isso eu gostei dessa misturinha aí com CMC, porque quando frita ele não solta. Ele continua ali direitinho, entendeu? Fica fritinho, vocês vão ver aí. Eles fritos, como eles vão ficar, tá bom? Tudo direitinho. Então aí eu vou empanar vou empanar, vou empanar todos esses camarões que é para estar fritando, para estar mostrando para vocês aqui no canal, entendeu? Então, ó, você vê que eu tô aí, pessoal, colocando e ela gruda, deixa bem grudadinho aí a farinha, né? Essa farinha é uma farinha, pessoal, que não é comprada em mercado, tá? É comprar, foi, como eu disse para vocês, não sei se eu falei, mas eu acredito que eu falei que veio no kit, né? Onde eu comprei a máquina. Então, ó, pessoal, tudo aí direitinho. Aí agora eu vou terminar de empanar. Ela tá mostrando pra vocês. Vocês veem que ficam bem bonitinho. A cor linda, né? Fica uma cor bem bonita, tá? Então eu vou terminar aí pra continuar o nosso vídeo, tá bom? Bom, minhas crianças, então agora a gente vai fritar os nossos salgados, né? Eu deixei ali no congelador um tempinho, 2 horinhas, que era o tempo que eu ia ter que estar fritando. E aí eu tô mostrando pra vocês a diferença, pessoal, da farinha, né? A panko com a farinha normal e também a cor, né? Essas farinhas, pessoal, que a gente compra no site é bem diferente, entendeu? O salgado fica bem vistoso, é ótimo para a gente tirar foto com eles, né? Então é muito bom, né? A minha acabou e eu tenho que estar comprando, mas vocês sabem, pessoal, que é uma farinha muito cara, né? Então às vezes fica difícil pra gente. Bom, pessoal, então eu vou começar a fritar agora o salgado. Eu deixei, pessoal, o óleo aí esquentar, 180 graus, tá? E aí eu tô fazendo assim porque é pouco, né, pessoal? Quando é muito, eu já boto direto aí nessa partezinha aí. Tá vendo que eu tô suspendendo? Eu já coloco direto aí. Aí, pessoal, tá vendo? Eles já fritaram. Bom, pessoal, então, como CMC, o resultado, pessoal, é outra. Realmente fica bom porque gruda, né? A farinha panko, ela gruda, entendeu? Com CMC. Então, essa dica, pessoal, é muito ótima para quem tá, né, quando a sua farinha não gruda, a panko, então com o CMC, com certeza elas vão grudar, tá bom? Então aí, pessoal, foi o salgado já arrumadinho aí nas caixas de pizza, tá? Tudo arrumadinho aí, pessoal, ficou crocantezinho, né? Não, olha só como fica, bem grudadinho, então eu amei, pessoal, e vocês podem usar também, tanto para empanar quanto para tá usando com a farinha panko, tá bom? Então, minhas bênçãos, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês. Ativa aí o sininho, pessoal, de notificações. Se inscrevam no canal, tá bom? Deixa o like de vocês, pois é muito importante pra gente, tá bom? Para estar ajudando a gente aqui no canal. A gente tá crescendo aí, pessoal, e tá chegando aí a 1000 inscritos com a ajuda de vocês, tá bom? Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo.